Seja muito bem-vindo ao programa Gestão na Prática. Eu sou Marcos Leal, administrador de empresas e treinador de empresários. Todos os dias eu trabalho incansavelmente para transformar donos de microempresas que estão presos no operacional em verdadeiros administradores de resultado. Eu não sei se você já me conhece, mas eu ajudo empresários como você, dono de uma microempresa, a estruturar o seu negócio e crescer, quebrar a barreira dos 7 dígitos de faturamento por ano. Então, com as minhas aulas e as experiências que eu compartilho aqui com vocês todos os dias, eu vou ajudar você a aprender a estruturar a sua empresa com processos claros, estratégicos, desenvolver a sua equipe, criar um time que realmente está contigo para somar os esforços da tua empresa e atingir os objetivos que você precisa e sair de uma vez por todas do operacional. Então, você vai assumir o controle do seu negócio, vai desenvolver estratégias e vai gerar a sua empresa para fazer ela crescer. Aqui é o seu ambiente perfeito para desenvolver as habilidades que você precisa para mudar o jogo e a trajetória da tua empresa rumo aos 7 dígitos de faturamento por ano. Então, eu vou te pedir para desde já deixar o teu joinha, deixa teu like, porque isso vai ajudar bastante a gente. Compartilha essa aula com outros donos de empresas que você conhece, que vai ajudar bastante a gente também. E, principal, pega papel e caneta, porque agora é a hora de acelerar os resultados da sua empresa. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum, é um problema muito comum para donos e donas de microempresas, que é a junção das finanças da empresa com as finanças pessoais do dono da empresa. Esse é um problema extremamente comum e hoje eu vou mostrar para você como que você vai acabar de uma vez por todas com isso, né? Então, se você também tem essa prática e você precisa sair disso, se você está aqui é porque você realmente já identificou que isso está sendo um problema para você. Então você precisa parar agora e sair dessa prática, porque senão você vai estar afetando o crescimento da tua empresa e, mais importante do que isso, talvez você esteja dando o primeiro passo para fracassar a tua empresa se você continuar desse jeito. Mas a boa notícia é que ao entender tudo que a gente vai ensinar aqui hoje, você vai dar o seu primeiro passo para os tão sonhados 7 dígitos de faturamento por ano. Marcos, o que são 7 dígitos de faturamento por ano? Quando você fala de 7 dígitos, você está querendo falar o quê? Bom, eu estou falando de 7 dígitos, é exatamente faturar pelo menos R$1 milhão por ano. Então, se você está aqui, você é dono de uma microempresa, tem ali 3, 4, 5 funcionários, tem um faturamento ali entre 30, 40, até 50, talvez 60 mil reais e não conseguiu quebrar a barreira do R$1 milhão de faturamento por ano. Então, você está no lugar certo e eu vou te ajudar a fazer isso agora. Então, o objetivo dessa aula hoje é te mostrar como você vai separar de uma vez por todas as finanças que são da empresa e as suas finanças pessoais. E, de quebra, isso vai impactar diretamente no resultado do teu negócio. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula hoje, eu sugiro fortemente que você deixe um comentário aqui nesse vídeo para que a gente possa te ajudar e eu vou ler todos os comentários e responder todos os comentários, porque a minha missão é transformar você num dono de uma microempresa que fatura mais de R$1 milhão por ano. Então, vamos lá, papel, caneta e vamos para a aula. Seguinte, deixa eu pegar meu material aqui para ir acompanhando. Seguinte, pensa que a sua empresa ela é como um corpo humano. Então vamos pensar o seguinte, a gestão financeira ela é como o nosso coração. Ou seja, a gestão financeira é como o nosso coração e o dinheiro é como o sangue que corre pelo nosso corpo. E aí eu pergunto para você, se você perder sangue, muito sangue, o que acontece com você? Se, por exemplo, você se acidenta, se machuca, ou, por exemplo, faz um corte e perfura uma veia, você começa a perder sangue. E se você perder sangue demais, o que acontece com o ser humano? Ele morre. Por quê? Porque sem sangue
a pessoa não sobrevive. Então vamos trazer essa analogia para dentro da empresa. O sangue é como dinheiro. O coração é como a gestão financeira. O coração é responsável por bombear o sangue por todo o corpo. E assim é a gestão financeira dentro da empresa. A gestão financeira, ela é responsável por organizar todos os processos, por organizar todo o envio de recursos para cada uma das áreas. Então, sem gestão financeira, você não tem capital para comprar estoque. Sem gestão financeira, você não tem dinheiro destinado a investimento em máquinas e equipamentos da sua empresa. Sem uma boa gestão financeira, você não tem um fundo de investimentos. Sem uma gestão financeira, você não tem um capital de reserva, uma reserva de emergência. Então, olha como tudo isso impacta dentro do seu negócio, tá? E aí, eu vou te contar uma história agora que talvez possa te ajudar a entender ainda mais sobre o que eu estou falando e como esse furo na veia do seu braço que está jorrando sangue, que você está perdendo sangue, pode ser também o mesmo furo que está tirando dinheiro do teu caixa, que está tirando dinheiro da tua empresa. Certa vez, eu visitei uma empresa e estou sempre visitando empresas, viajando e conhecendo novos clientes, novas empresas, novos empresários. E certa vez eu viajei até uma determinada cidade e fui visitar um cliente que ele tinha um mercado. E aí passei o dia lá nessa empresa conversando e analisando situações e problemas e trabalhando diretamente com esse cliente. E achei uma coisa muito curiosa. Por volta das 9 da manhã, um dos filhos desse cliente, ele chegou lá e disse assim: papai, eu tô com fome. Papai, eu quero uma merenda. E aí o pai falou: não, meu filho, pode ir lá pegar uma merenda para você. Aí a criança foi e pegou uma bolacha num valor de aproximadamente R$ 4,50, R$ 5. E aí abriu a geladeira e pegou um achocolatado. E aí ele saiu. Aí por volta de 1 da tarde, a criança estava indo para a escola. E aí quando ele chegou no mercado, a escola ficava basicamente do lado, assim, muito próximo, né, do mercado, alta circulação de pessoas. E aí a criança chegou no mercado e aí o próprio pai falou: filho, pega a merenda da escola. Aí a criança foi na prateleira, pegou um pacote de salgadinho e abriu a geladeira e pegou uma latinha de refrigerante. E aí ela foi para a escola. Por volta de umas 5 horas, entre 4h30 e 5 horas, foi o horário que a criança saiu da escola. E aí ele chegou até o mercado, e aí a primeira pergunta que o pai fez foi: filho, tá com fome, quer merendar? Aí a criança foi lá, mesmo que ela não tivesse com fome, mas ela tem o hábito. E ela foi lá e pegou um pacote de biscoito e pegou mais um achocolatado. Qual que é a lógica disso tudo? Eu parei para analisar toda aquela situação e comecei a fazer as contas ali na minha cabeça. Então, mais ou menos ali naquele dia, aquela criança tinha consumido por volta de R$ 20 em lanches, em merendas, em mercadorias da própria empresa. E aí eu, curioso e perguntador que sou, perguntei: é assim todos os dias? E aí o pai, com um certo sarcasmo, brincando, respondeu assim: hoje ele está tranquilo, talvez porque você esteja aqui. E aí eu pensei, então, isso provavelmente deve ser muito pior ainda, ou seja, os custos são muito piores. Então, quando você começa a perceber, né, você começa a analisar, e aí você está tão imerso nesse problema, você está tão imerso nessa situação que você não consegue se dar conta que aqueles R$ 20, talvez mais por dia, viram 600, 700, quem sabe até R$ 1.000 por mês que estão saindo do caixa da empresa sem que você perceba. Então começa a refletir um pouco em como esses pequenos furos na nossa veia que tiram o nosso sangue, assim como na empresa, esses pequenos furos estão tirando dinheiro do seu caixa. Mas vamos
pensar num outro contexto. Então, o primeiro erro que a gente tem, e eu vou anotar aqui, vou colocar aqui, ó, erro 1, tá? Que é a falta de clareza. Se você não tem clareza da situação que está acontecendo, você pode estar com uma venda nos olhos, você não está percebendo o que está no seu redor. Mas também pode acontecer o seguinte, pode acontecer o lado inverso da história. Você pode estar num processo muito bom, ter um momento muito bom de vendas, né? Teve um resultado maravilhoso e aí você juntou aquela gordurinha naquele período, ou seja, sobrou um pouquinho mais de dinheiro, o teu faturamento até aumentou, talvez aumentou 20%, 30% naquele mês, e aí nos meses seguintes aumentou um pouquinho, e aí você percebe assim, cara, agora minha empresa está indo bem, agora as coisas estão dando certo, então está na hora de trocar um carro, está na hora de trocar de carro, ou está na hora de comprar uma casa maior, está na hora de construir uma chácara. Sempre quis uma chácara com piscina para passar o final de semana. E aí o que você faz? Você vai lá, fala assim, pô, agora a empresa está dando certo, então deixa eu investir aqui, deixa eu trocar de carro. Aí você troca de carro. Aí a parcela vai para onde? Para o passivo da empresa. Então não é você que paga a parcela do carro, quem paga é a empresa. E aí vai chegar uma hora que vai vir em algum momento sazonal, suas vendas vão cair, mas a parcela do carro vai estar lá. E aí você vai fazer o quê? Você vai desistir? Você vai cancelar a venda? Você vai vender o carro? Vai ficar a pé? Então esse é um erro muito comum. É o erro da falta de clareza. Você não tem clareza da sua situação real. Você está com uma venda nos olhos. Ao invés de você estar trabalhando sob a sua realidade, você está trabalhando às escuras. Você está trabalhando às cegas. E aí nos leva ao nosso segundo erro. O nosso segundo erro, o erro 2, é falta de planejamento. Falta de planejamento. Se eu não tenho um planejamento financeiro, eu não vou conseguir fazer com que a minha empresa cresça. Se eu não tiver clareza de como a gestão financeira da minha empresa está sendo feita, eu não vou conseguir, principalmente, fazer com que a minha empresa fature 7 dígitos por ano. Então, como é que você quer que a sua empresa fature bem, cresça, se desenvolva se ela não tem dinheiro? Se não sobra dinheiro? Se você não está percebendo que você está tirando todo o dinheiro do caixa, que você está com vários furos no teu caixa e você não está percebendo que você mesmo está prejudicando a empresa, porque você não separa o que é seu e o que é dela. Então, a falta de planejamento causa desordem. A falta de planejamento no negócio causa desordem, desorganização, causa ainda mais vazamento de dinheiro. Então, quando você não planeja quanto você vai gastar, quando você não planeja todos os custos do seu negócio, quando você não planeja quanto você vai tirar para você, dono da empresa, ela está dando o primeiro passo para fracassar. E é trabalho seu como dono da empresa fiscalizar as finanças, entender para onde o dinheiro vai. Mas sabe por que isso acontece? Sabe por que você não tem planejamento financeiro na sua empresa? Porque você está preso no operacional. Quando você está preso no operacional do seu negócio, você não tem o olhar clínico. Você não tem uma visão crítica da coisa. O teu foco está totalmente em entregar o produto, em vender para o cliente, em organizar uma prateleira, em produzir o teu produto,
em realizar o serviço. Então você está totalmente preocupado em trazer cliente, em entregar, em vender e organizar. Você não está prestando atenção se o seu colaborador está fazendo o trabalho correto. Você não está prestando atenção se o teu funcionário está focado nos objetivos e entregando o resultado. Você não está prestando atenção para onde o dinheiro da tua empresa está indo. Infelizmente, esse erro é muito comum. E eu tenho certeza que agora você está olhando assim, está balançando a cabeça e está dizendo, é verdade. O que você está falando é verdade. Você pode até por orgulho dizer para mim, isso é besteira, isso é balela, mas você sabe que dentro de você eu estou falando a verdade. Então quando você fica preso no operacional do teu negócio, você não consegue enxergar o todo. É como se você tivesse ali dentro de uma caixa focado, a tua visão é quadrada, é reta, você não consegue enxergar o que está ao teu redor. Quando você está no operacional, você não consegue perceber as coisas à sua volta. O terceiro erro é a falta de controle financeiro. Então, o que acontece? Vou até anotar aqui, ó. O terceiro erro é falta de controle financeiro. Sabe por que é uma falta de controle financeiro? Porque assim como o exemplo que eu trouxe para você, a história que eu contei do mercadinho, a pessoa também não tinha controle. Sabe por que acontecia tudo aquilo? Simplesmente pelo fato dela não anotar absolutamente nada do que saía. Ela não anotava absolutamente nada daquelas despesas. E aí sabe o que acontece? De 5 em 5, de 2 em 2, vira 500, 600, R$1.000. Então quando você não anota, quando você não gerencia, quando você não controla, quando você não planeja, as coisas saem do seu trilho, do seu caminho. Então quando você não controla, controlar é simplesmente registrar uma atividade. Peguei R$5 para comprar um coco gelado na praia, anota. Peguei R$2 para comprar, sei lá o quê. Peguei R$2 para tirar xerox na papelaria. Não sei, fiz um cartaz aqui, precisei tirar xerox. Peguei R$2. Anota, é uma despesa. Então, quando você tira para você a parcela do seu carro, aí você não anota isso lá. Você não lança isso no sistema. Você nem tem sistema. Ou às vezes tem e nem usa, que é pior ainda. Sinceramente. Então, às vezes você tem o sistema e aí você não anota porque, Marcos, mas dá trabalho, dá muito trabalho, gasta muito tempo. Dá mais trabalho consertar esse problemão agora. O problemão de não ter um planejamento, um problemão de não saber quanto é que você tira para você, de gastar todo o caixa da empresa. Esse é um problema muito maior do que simplesmente anotar uma despesa lá. De anotar, fazer o registro do que você tirou, do que você gastou do caixa da empresa. Fala para mim se não é verdade. É verdade. Então, quando você não faz o controle do financeiro da tua empresa, você não registra nada do que sai. Você não tem um controle de contas a pagar. Você não tem um controle de fluxo de caixa para saber o que saiu de dinheiro do negócio. Outra coisa que acontece, você também não acompanha. Já que você não tem controle, você vai acompanhar o quê? Como é que você vai olhar para trás? Você vai lembrar do que você gastou 15 dias atrás? Você vai dizer para mim, Marcos, 15 dias atrás eu peguei R$2 e tirei xerox para poder fazer um cartaz. Você vai lembrar mesmo? Não vai. Você não vai lembrar. Então, quando você não tem controle financeiro, você não tem registros e principalmente você não tem acompanhamento do que acontece nas finanças da tua empresa. Você não tem conhecimento do que você tira para você.
Imagina, todo dia tu tira dinheiro para você para fazer alguma coisa. É dinheiro para você comprar um pão para tomar café da manhã, é dinheiro para você ir no mercado comprar alguma coisa para tua casa, é o dinheiro que você paga talvez a escola do teu filho, é o dinheiro que você paga a mensalidade do teu carro, o seguro do teu carro. Tudo isso tá lá, sai do caixa da empresa, mas está anotado? Não. Então como é que você vai perceber o quanto você gasta com você? Se você não anota, se você não registra. E isso tudo leva para o nosso quarto e último erro, que é não ter um prolabore definido. Nosso erro 4. Não tem um prolabore definido. Você não tem um prolabore definido. Marcos, o que é um prolabore? É o seu salário. Ah, Marcos, mas por que eu tenho que ter salário se eu sou o dono da empresa? Você é parte da despesa da empresa. Não é porque você é dono da empresa que tudo que sobra do caixa é seu. Você é dono da empresa, mas o resultado é dela. O dinheiro, o capital, o financeiro é da empresa. Você é dono da empresa e você tem o seu salário como dono, que é o prolabore. Ah, Marcos, e quer dizer que eu não posso ganhar mais nada além do prolabore? Pode. Você pode tirar uma parte do lucro para você. Não quer dizer que você vai tirar tudo e que você vai pagar tudo que você quer e botar no passivo da empresa. Consegue perceber agora o quanto que a gente está errando, o quanto que a gente está bagunçando todo o processo aqui e aí a gente não tem clareza? Tudo isso leva a não ter clareza do que acontece na empresa. Quando você não tem um planejamento financeiro, quando você não tem controle financeiro, quando você não tem um prolabore definido, você fica cego. Você não percebe o quanto você está tirando de dinheiro do caixa. E podem ser coisas simples, coisas bobas. Pode ser um dinheiro que você tira para comer um pastel, fazer um lanche da tarde na empresa. Tira R$10 por dia para fazer lanche durante 30 dias e você me diz quanto é que dá. Então a gente precisa ter clareza. E aí o que acontece? Quando você comete todos esses erros, você tem várias consequências. Primeiro, a partir do momento que você não faz nada disso, quando você não tem planejamento, quando você não tem controle, quando você não tem um prolabore definido, sabe o que acontece? Você começa a ter falta de transparência com as contas da empresa. Sabe o que é muito comum? Já ouvi isso de muito cliente. De clientes, por exemplo, que são casais, né? Eu atendo muita empresa familiar, que muitas vezes é a mulher e o esposo. E aí a mulher fala assim, eu não sei quanto é que tem de despesa da empresa porque meu marido não me diz. Ou vice-versa. Hoje eu não sei quanto é que a empresa dá de lucro porque a gente não tem anotado. Ou começa a maquiar os dados, começa a maquiar as informações. Você vai lá, tira a parcela do teu carro e coloca que foi outra coisa lá no sistema. Você está mentindo para você mesmo. Você está, sabe, para mim isso é até uma loucura isso, porque você está mentindo para você mesmo. Você tá maquiando os dados para você mesmo. É como se dissesse assim, eu comprei esse carro aqui, mas eu vou botar que essa parcela aqui foi material de uso e consumo. Será que isso vai aliviar mais a tua consciência? Mentir para você mesmo? Mentir para o teu sócio? Mentir para o teu cônjuge? Por quê? Não faz sentido. Outro problema que é consequência disso é o passivo da empresa que fica inchado. Então você gera cada vez mais despesas para a empresa
Porque simplesmente você está pegando todas as despesas pessoais suas e colocando lá no passivo da empresa. Você nem sabe se naquela data do fluxo de caixa da empresa dá para pagar a despesa que você gerou pessoal. Mas ela está lá. Porque você não tem esse controle. Porque você não tem um prolabore definido. Outra consequência é a falta de credibilidade no mercado financeiro. Para pensar comigo. Se hoje você precisasse de uma linha de crédito para expandir o teu negócio, se você fosse no banco, batesse na porta do banco, falasse assim, poxa, eu preciso de 300 mil reais para investir em equipamentos aqui que vão melhorar a dinâmica da produção do meu produto e isso vai gerar um crescimento de 50% do faturamento da minha empresa para o próximo ano. Aí o banco vai te pedir certamente um balanço patrimonial, ele vai te pedir certamente uma DRE do ano inteiro e ele vai olhar assim e vai dizer, esses números não estão batendo não. Tô achando estranho, por que tem parcela de carro aqui na DRE? Esse carro é da empresa? Não, é meu, pessoal, por que está aqui? Por que aqui tem mensalidade escolar aqui na DRE? Como assim? Você paga a escola do seu filho com o passivo da empresa? Com o caixa da empresa? Isso não faz o menor sentido. O que vai acontecer? Simplesmente vai ser negado a tua linha de crédito. E aí você vai perder credibilidade no mercado. Você vai perder credibilidade com os bancos. E principalmente vai perder a oportunidade de crescimento. Então, cada um desses erros geram consequências que, se você não cuidar, tudo isso pode ser fatal e fechar teu negócio, fazer com que você venha à falência. Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui hoje é o jeito certo da coisa. Eu preciso trazer todos esses erros para que você entenda que você tem que separar o que é teu, separar o que é da empresa. Senão, como é que você vai estruturar o teu negócio para crescer? Como é que tu vai estruturar o teu negócio para quebrar a barreira de R$1 milhão de faturamento? Muitas vezes eu converso com muitos empresários assim que falam, eu acho que minha empresa não tem capacidade de faturar 1 milhão. Como assim não tem capacidade de faturar 1 milhão? Por que não tem capacidade? Isso não faz sentido. São limitações na sua cabeça. Então você, como empresário, como dono de uma microempresa, o seu trabalho é fazer a empresa crescer. O seu trabalho é fazer a sua empresa ser estruturada, organizada. É ter uma equipe focada em resultados. É ter planejamento. É você sair do operacional e passar a estar no estratégico do negócio. Então agora que eu te mostrei os 4 erros que você comete ao não separar as despesas da empresa das despesas pessoais, eu vou te mostrar em 4 passos o que você tem que fazer para resolver todo esse problema e de uma vez por todas, separar as tuas despesas pessoais para as despesas da empresa. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Se você for uma pessoa inteligente, se você prestar atenção e anotar tudo o que eu estou te falando aqui, você já entendeu o que você tem que fazer. Mas mesmo assim, eu vou desenhar para ficar mais fácil. Então vamos lá. O primeiro passo que você tem que fazer. Qual que é o passo 1? O passo 1 é o planejamento financeiro. E como é que você faz um planejamento financeiro? Faz o seguinte. Pensa aqui comigo. Você vai pegar o seu caderno, ou você vai pegar, não sei, uma planilha Excel, ou até mesmo o teu próprio sistema, se ele tiver isso, e você vai colocar, você vai fazer uma linha assim como eu fiz, e você vai separar aqui, vendas, contas a receber,
e outras entradas que você tiver. Aí agora você vai começar a listar todas as categorias de despesa. Então, por exemplo, aqui, ó, compra de mercadoria. Compra de mercadoria. Aí coloca aqui marketing. Quanto que você gasta com marketing? Contador. Salário dos seus colaboradores. Imposto. Que mais que a gente tem aqui? Combustível. Energia. Internet. E principalmente aqui, ó, principalmente o seu Prolabore. E aí o que você vai fazer aqui agora? Você vai simplesmente planejar. Quanto que eu vou fazer de venda? Eu quero fazer 60 mil reais. Né? E aí você vai listar todas as tuas despesas aqui. E aí você vai chegar no seu Prolabore e vai dizer, o meu Prolabore é 3 mil reais. Né? Coloquei aqui 5% do faturamento. Né? 3 mil reais. Você está definindo o seu Prolabore, que é o nosso passo 2. O passo 2 é definir o teu Prolabore. Então, primeiro eu faço o planejamento financeiro do meu mês. Eu vou planejar tudo o que acontece no mês aqui. Então, Marcos, mas e se passar? É justamente planejando que você tem uma previsão. Isso se tornam metas, se tornam objetivos. Então, quando eu defino que eu quero faturar 60 mil, isso daqui é uma meta. Assim como, vamos dizer aqui, colocar, por exemplo, marketing. Vamos dizer que com marketing eu quero gastar, sei lá, R$1.000, né, com marketing. Isso daqui também é uma meta. E aí, o que acontece? Depois que eu faço o meu planejamento financeiro, eu faço a minha definição de Prolabore, qual que é o próximo passo agora? O meu próximo passo é aqui, ó, passo 3 é o controle. Agora, o meu controle vai ser focado em alimentar, seja uma planilha, um caderno, um sistema. Fortemente eu te indico, contrata um sistema de gestão. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar um presente. Se você está aqui nessa aula até agora, eu vou pedir para você entrar em contato com a nossa equipe. E você vai falar da seguinte forma: eu quero o presente que o Marcos falou na aula de separação das finanças pessoais e finanças da empresa. E eu vou te dar, por 3 meses, de forma gratuita, acesso a nosso sistema de gestão, onde você vai controlar estoque, produto, cliente, vendas, vai até emitir nota fiscal, controlar teu contas a pagar, controlar teu contas a receber, você vai controlar a tua empresa como um todo, e eu, do meu bolso, eu vou pagar 3 meses de assinatura desse sistema para você. Depois, você, com os próprios resultados e das economias que você vai fazer com essa aula, você paga o restante. Combinado? Então, se você chegou até aqui, entre em contato com a minha equipe, mas tem que dizer que veio por causa dessa aula. E aí,
a minha equipe vai ativar para você, vai implantar para você, vai te dar o treinamento e você vai começar a gerenciar as suas finanças pessoais e as finanças da tua empresa, gerenciar tuas vendas, gerenciar teu estoque, teus produtos, emitir nota fiscal por 3 meses de graça. Fechou? Então vamos continuar a nossa aula aqui. O próximo passo é o controle. E você pode controlar com o que você quiser, seja num papel e caneta, seja numa planilha ou num sistema que eu já te dei esse bônus. O melhor, sinceramente, é um sistema. Por quê? Porque você vai poder acessar o sistema de qualquer lugar. Então, se você estiver fora da tua empresa, se você está em casa, se você está em qualquer lugar, você vai poder pegar o seu celular, vai abrir o sistema e vai poder ver todas as finanças e todas as despesas. O importante é, quando a gente fala de controle, a gente fala de registro, tá? Ou seja, é registrar todas as informações que acontecem no sistema, todas as entradas, todas as saídas, registra, anota, categoriza cada uma dessas finanças, tá? E o último, quarto e último passo para que você possa corrigir todos esses problemas, separar de uma vez por todas o que é teu e o que é da empresa. Seja honesto. Então, o passo 4 é honestidade. Seja honesto. Para de maquiar os dados da empresa, cara. Para de gastar o dinheiro da empresa com você. Ou até mesmo tem gente que pega dinheiro da empresa para fazer coisa errada. Sei lá. E aí você começa a maquiar isso dentro do sistema. Você vai lá e lança coisas que não tem nada a ver. Sabe o que está acontecendo? Você está mentindo para você mesmo. Você está enganando a você mesmo. Seja honesto. Seja honesto com você. Tenha consciência, cuida bem do dinheiro da tua empresa. Porque eu te digo uma coisa, se você cuidar bem do dinheiro da tua empresa, você vai poder tirar muito mais dinheiro para você depois. Faz a tua empresa crescer, faz o teu trabalho de dono de empresa. Faz o teu negócio crescer. Entende de uma vez por todas que o teu papel é fazer o negócio crescer. Não é fazer a empresa funcionar, não. O que faz a empresa funcionar é equipe, é time, são pessoas. Você como dono tem que fazer ela crescer. Você como dono tem que fazer esse negócio expandir, crescer, evoluir. Beleza? Então, entende o seguinte. Quando você separa as entidades, ou seja, o que é seu e o que é da empresa, você vai entender que você estava, sabe, o tempo todo criando furos na tua veia aqui, ó, para tirar sangue. E vai chegar uma hora que a tua empresa não vai ter mais dinheiro. Vai chegar uma hora que a tua empresa não vai ter caixa. Então, quando você separa as entidades, simplesmente você está dando o primeiro passo para fazer a tua empresa crescer. Então, você precisa ter uma estrutura que vai permitir e vai possibilitar que você enxergue o crescimento do teu negócio. Que vai te possibilitar, até mesmo depois disso aqui, depois que você implementar, você vai ver que vai começar a sobrar dinheiro. Você vai ver que você vai poder criar um fundo de investimento. Você vai poder criar uma reserva de emergência. Você vai poder salvar dinheiro da tua empresa para reinvestir na empresa e fazer ela crescer, fazer ela faturar mais, fazer ela se desenvolver mais. Então, quando você para de competir com ela, porque o grande problema das pessoas que não separam o que é dela e o que é da empresa é porque ela tá tentando competir para ver quem fica rico primeiro. Se é você que vai ficar rico primeiro ou se é a empresa que vai ficar rica primeiro. E pode ter certeza, quem tem que ficar rico primeiro é a empresa, senão ela vai falir. Se você tentar competir com ela, você vai quebrar. Então, é hora de você tirar essa caixa da cabeça, começar a enxergar tudo que está ao teu redor e focar nos 4 passos que eu trouxe para você,
para você construir essa separação do que é teu, do que é da empresa, para fazer essa empresa crescer. Agora fala para mim, valeu ou não valeu a pena ficar aqui comigo até agora? Porque eu tenho certeza que depois dessa aula você vai dar passos largos para o crescimento da sua empresa. Então, agora é contigo. Agora é tua vez. É a vez de organizar o teu negócio, é a sua vez de separar seu Prolabore, de fazer sua empresa crescer e acreditar que lá no futuro tudo isso vai fazer com que você coloque mais dinheiro no seu bolso. Então, faz o seguinte, eu me comprometi, eu disse para você que eu ia entregar aqui no começo dessa aula, eu falei para você que eu ia te ensinar a como separar as suas despesas pessoais das despesas da empresa e, de quebra, eu ainda te trouxe uma estratégia que vai fazer a tua empresa crescer. Agora eu preciso da tua ajuda. Agora eu preciso que você compartilhe essa aula com todo mundo. Eu preciso que você me ajude a fazer essa aula chegar a mais pessoas. Então eu tenho certeza que você conhece outras pessoas que estão na mesma situação, que estão com problema de separação do que é da empresa, do que é dela. Então manda essa aula para ela. Fala assim, ó, cara, assisti essa aula do Marcos aqui, fantástico, eu estou colocando as coisas dele em prática e já estou tendo um resultado. E mais, eu quero acompanhar o teu resultado. Então faz o seguinte, deixa teu comentário aqui para mim, fala o que você achou dessa aula, fala o que você achou de todo esse conteúdo que eu trouxe para você, deixa um comentário aqui, deixa a tua dúvida, tá? Fala para mim qual foi a tua principal dúvida que eu vou te ajudar. Então é isso, tá? Essa foi a nossa aula hoje, nossa gestão na prática de como separar as despesas pessoais das despesas da empresa. E eu tenho certeza que depois dessa aula você está pronto para dar os próximos passos, para fazer a sua empresa crescer, para estruturar o teu negócio e faturar mais de 7 dígitos por ano. Então, até a próxima, um grande abraço e tchau!